queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 27 de janeiro, sábado, estamos na terceira semana do Tempo Comum. Sábado é um dia dedicado à Virgem Maria, é um dia que somos convidados todos a pedirmos a sua intercessão, a sua graça sobre cada um de nós, dia de rezarmos o rosário, de lembrarmos todo o mistério da vida de Jesus como a Virgem Maria. Então, neste sábado é esse convite a cada um de nós a lembrarmos que temos uma Mãe no céu que intercede por todos nós. E nada melhor que começarmos bem o nosso dia com essa leitura orante da Palavra de Deus, que é a nossa Lex Divina. Começarmos a cada manhã escutando aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, já preparando o nosso coração para a Santa Missa, porque uma vez que eu medito na Lex Divina, eu medito as leituras que a Igreja nos oferece, eu já preparo o meu coração para que durante a Santa Missa, na Eucaristia, o meu coração e os meus ouvidos já estejam atentos à Palavra do Senhor. E também com resoluções concretas, no qual cada um de nós é convidado a viver, porque esse é o movimento da Lex Divina. Não só deixar que a Palavra de Deus ela seja ruminada no meio de nós, que ela caia na terra do nosso coração, mas também tomar boas resoluções, né? Qual é a palavra? O que é que eu desejo viver ao longo deste dia através do que a Igreja nos oferece, através da sua própria palavra. E neste dia, nas leituras da nossa igreja, estamos aí ao longo de todo esse mês trabalhando ali com o livro de Samuel. E hoje, mais uma vez, a primeira leitura ela é retirada do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha, por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezastes e tomastes a mulher do Hitita Urias, para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as suas mulheres sob os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres, à luz deste sol. Tu fizestes tudo às escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Na leitura de hoje vai mostrar o pecado de Davi. Se a gente voltar um pouquinho antes, Davi tomou a mulher do Hitita Urias, tomou a mulher para si e colocou Urias à frente da guerra para que ele fosse morto. E aí, logo depois dessa guerra, dessa batalha, após Urias morrer, ele vai tomar a mulher de Urias para si. E o Senhor que vai dar a ele como um castigo por ter feito essa maldade. Só que
para o Senhor fazer com que Davi tivesse a consciência do seu pecado, ele vai contar uma pequena história, que essa é a história, né, do pastor, do rico e do pobre, daquele que tinha 2 ovelhas e que era rico, e o pobrezinho que tinha apenas uma pequena ovelha que ele criou e cuidou, mas que foi justamente essa ovelha que ele tinha que foi tomada para ser servida ao hóspede. E Davi vai ficar irritado, ele vai ficar revoltado. Mas é exatamente, o Senhor vai dizer, exatamente o que tu fizeste. Tu tomastes a mulher de Urias e ainda colocastes ele à frente da guerra para ser morto. E aí o Senhor vai perdoar Davi, né? Então a gente vê aqui que, de fato, o Senhor vai expor a ele, né, o seu pecado, a sua fragilidade. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor vai dar a ele a paga dessa situação, que é fazendo o seu filho, que essa mulher gerou com ele, ser morto. Então, o que a gente percebe hoje na leitura é que aquilo que nós realizamos no mal, nós colhemos o mal. E que no nosso coração nós devemos ter a compaixão e a piedade e, ao mesmo tempo, o discernimento. Davi aqui cometeu um pecado grave e ele paga por esse pecado. Mas ele poderia ter vivido de uma outra forma, né? E Davi, que era um homem tão justo, era rei, a gente viu toda a trajetória ao longo dessa semana, mas a maldade também habitou no seu coração. E por isso o Senhor que vai, através desse teu filho, gerado, né, pela mulher, é que vai vingar a morte de Urias. E o Senhor vai enviar Natã como esse mensageiro para que Davi percebesse aonde foi a sua falta. E por isso ele cai de joelhos, né? Cai por terra, vai passar a noite deitado implorando, de fato, a cura do seu filho. O salmo de hoje é o Salmo 50. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Então, o salmo de hoje é o salmo de misericórdia, né? O salmo de perdão, de piedade, onde o salmista vai suplicar essa misericórdia, vai dizer, Senhor, criai em mim um coração puro, dai-me um coração puro, um espírito decidido, não afasta, Senhor, de mim a tua face. Então é um salmo de súplica, ele vai suplicar essa misericórdia de Deus e que o Senhor, de fato, devolva a alegria pela salvação. Então é um salmo para rezarmos, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a conversão do nosso coração, o perdão dos nossos pecados. E que o Senhor, ele crie em nós um coração que de fato seja puro, um coração que não ver o mal, mas que ver o bem. E que se ainda o mal passar na fronteira do nosso coração, recomecemos e peçamos ao Senhor a purificação dele. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, o evangelho de hoje vai mostrar a fé daqueles que estavam com Jesus ao ponto de terem medo da grande ventania que lançava-se sobre o mar. E Jesus que vai pedir a eles que não se importassem, mas que confiassem. E eles estavam apavorados, com medo, né, de que ali o mar revolto tivesse algo muito mais grave. E Jesus que simplesmente vai dizer ao mar e ao vento, silêncio, cala-te.
e de fato o mar se acalma e eles ficam espantados. Mas o que é que o evangelho de hoje vai nos trazer como lição? É que Jesus vai exortar eles. Por que tens medo? Não tens fé? Então, o Evangelho de hoje nos faz esse convite a renovarmos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, que mesmo em meio ao mar revolto da nossa vida, das situações e dificuldades que nos apresentam, se nós confiarmos no Senhor, Ele mesmo vai fazer a calmaria, vai silenciar os gritos, os medos que há no nosso coração. Então, neste dia, peçamos ao Senhor essa graça, neste sábado, dia dedicado à Virgem Maria, de termos também um coração confiante de fé, assim como foi o dela. Tenhamos um belo sábado e que Deus os abençoe.